gancho aqui, Paulo, até porque a gente vai entrar numa pergunta sobre isso. Perfeito. Que a Malu quer fazer. Mas pegando vários pontos que você falou, eu não vou lembrar agora quem falou isso. Acho que foi algum sócio seu lá do passado. Mas assim que você entrou no governo, eu assisti um podcast ou um vídeo e estavam perguntando de você. Inclusive, se eu não me engano, ele falou, eu não gosto de falar de sócio, né, tudo, mas o Paulo é um cara brilhante porque ele lê de tudo. Ele falou assim, uma coisa que me impressionou uma vez é que ele estava lá no Pactual lendo A Origem das Espécies. É verdade. Você falou, por exemplo, de seleção natural aqui. É verdade. E a gente usa isso, por exemplo, em anúncio. A gente faz 20 anúncios, alguns performam muito mal, você corta, o que performou melhor, você vê, poxa, como é que é isso aqui? Tenta pegar e fazer uma família parecida com aquilo. Então, até hoje é um conceito importante. E eu queria pegar um gancho no que você falou de livro também. Porque eu sou um grande defensor de que livros são quase insubstituíveis. Até porque eu estou no processo de escrever o meu livro agora. E dá um trabalho gigantesco. Sim. Muito, muito grande. Sim. E eu falo pra Malu, esse vai ser o melhor conteúdo que eu já fiz na minha vida. Porque eu fico sentado, eu escrevo, não tá bom. Eu vou, altero, até uma hora que ficar bom, a ponto de eu falar, isso aqui vale a pena ser publicado. É isso. Então imagine cabeças brilhantes, que podiam falar muito bem de vez em quando, mas na hora que tinha que sentar pra escrever, ele ia botar o melhor que ele tinha lá. Se ele mesmo escreveu o livro, né? Não sei se tinha ghostwriters lá no passado, na época do Sêneca, por exemplo, que eu gosto de ler. Então, é um negócio que é assombroso, até porque não há outra espécie, pelo menos eu não conheço, que tem essa capacidade de colocar toneladas de conhecimento registradas que podem ser consultadas no futuro. Porque eu tô lendo hoje pessoas que morreram há 2000 anos, morreram há 2.400 anos. Extraordinário, extraordinário. Você falou do Sêneca, o Marco Aurélio, o imperador também estoico. Os estoicos têm mensagens extraordinárias para nós que são úteis agora, que eu usei também para mim, durante a própria pandemia. A resiliência, as coisas que você tem sob controle e as coisas que você não tem sob controle. Então, havia coisas que nós não podíamos controlar, mas tudo que pudéssemos. Então, facilitar a importação de 1.500 produtos médicos hospitalares, segurar, travar com a Receita Federal, justamente guardar para uso dos brasileiros os ventiladores pulmonares, trazer as vacinas de fora, quer dizer, tudo isso são coisas que a gente pode controlar. Então, a gente tem que fazer o maior esforço possível. E que você fez a referência também a como esses campos se comunicam, né? Esses livros. É verdade que eu estava naquela época lendo lá A Origem das Espécies mesmo, e é verdade também que agora, recentemente que eu digo, nossa, você vai ficando mais velho, recentemente é 2007. Então, eu me lembro que eu observando que normalmente nós humanos consideramos o pano de fundo uma natureza fixa, está lá dada, estão lá os rios, estão lá as montanhas, está lá a atmosfera e tal. E nós justamente poluindo, industrializando ainda aceleradamente grandes populações humanas, como os chineses, o Paquistão, a Índia, são 3,8 bilhões de eurasianos entrando nos mercados de trabalho, e tudo isso com fábricas, cimento. Falam tanto do Brasil, mas, na verdade, o Brasil é responsável por 1,7% do fluxo de poluição anual. Mas, mesmo assim, nós temos que interromper totalmente o desmatamento ilegal, a queima de florestas, esse tipo de coisa. Mas, lendo exatamente sobre isso, as teorias mais modernas, entre aspas, já em 2007, já conversando sobre os impactos justamente da poluição. E falando, olha, ao contrário do que a gente possa pensar, de que a natureza está dada e que a gente pode fazer o que quiser aqui, na verdade é um ecossistema de realimentação mútua. Quer dizer, a gente começa, na verdade, a biosfera, o nosso biossistema, na verdade, o nosso sistema biológico, nós chamamos de biosfera, nós também emitimos coisas e vamos afetando a natureza. E a natureza devolve isso sob forma de maus climas e tempestades e coisas desse tipo. Então tem essa interação o tempo inteiro. É muito complexo, não é nada fácil, não é nada trivial. Os efeitos não são tão instantâneos, mas a gente tem que ficar alerta. Os economistas, por exemplo, consideravam externalidades. Externalidades, não está no sistema de preço. O ar é abundante, a água é abundante, mas rapidamente isso está sendo afetado e alterado. Mas, curiosamente, você levantou um tema que é muito importante para o futuro do Brasil agora.
Porque o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. 85% é água, sol e vento. Nós, quando exportamos soja, nós estamos exportando água, sol e vento. Isso é extraordinário. No momento em que você teve uma ruptura das cadeias produtivas, a economia mundial entrou em crise. Primeiro pelo problema do Covid, e depois a guerra na Ucrânia. Com a geopolítica começou uma fragmentação do sistema econômico mundial. Começa a haver essa fragmentação. Todo mundo quer saber de segurança alimentar. Quem é o campeão de segurança alimentar? O único continente que exporta comida é a América do Sul. Os Estados Unidos têm uma produção extraordinária de grãos, de alimentos e tudo isso, só que eles consomem tudo. A Europa, a mesma coisa. A Ásia, a mesma coisa. Então, nós somos a garantia da segurança alimentar do mundo. E, ao mesmo tempo, por termos a matriz energética mais limpa do mundo, toda essa transição energética para uma economia mais verde, essa transição em direção a um ecossistema de reindustrialização menos poluente, o Brasil vai ser o protagonista. Então, nós temos assim, um futuro extraordinário, uma oportunidade que não podemos perder como país. Foi o que nos valeu, por exemplo, foi nas conversas com a OCDE, com o secretário-geral Mathias Cormann, porque eles estavam com a mentalidade dos países mais avançados, que era simplesmente o seguinte: vamos tributar a poluição, vamos taxar a poluição e vamos subsidiar as inovações. Nos países mais avançados, isso funciona. Você bota um imposto de um lado para desestimular o uso do diesel, o uso do... por outro lado, você subsidia as inovações. Eles têm tecnologias avançadas. Mas como é que ficam os emergentes? Como é que fica o Brasil, a Índia, a Indonésia? Nós temos ainda florestas nativas grandes. Ou seja, é preciso um terceiro pilar aí, que era a preservação dos recursos naturais. Pagando. O Brasil não vai derrubar a floresta para depois plantar de novo para ganhar o subsídio. Ao contrário. Existe um fluxo calculado em torno de 100 bilhões de dólares por ano, e o Brasil podia receber aí 17 bilhões de dólares por ano pela preservação. Para manter o que já tem. Para manter o que já tem, porque, na verdade, é o sequestro de carbono. São todas as... Na verdade, você tem várias formas de impactar favoravelmente o meio ambiente que o Brasil vai ter que ser o protagonista. Uma delas é justamente aumentar a produtividade agrícola ainda mais, com, por exemplo, nutrientes e fertilizantes nitrogenados à base de hidrogênio verde, amônia verde, são novos combustíveis do futuro, entre aspas, limpos, baseados em energia renovável que o Brasil tem abundante. Então, há também as cidades com saneamento, porque saneamento não é só o problema de evitar poluição e tal, não é só no campo, também nas cidades, os esgotos, né? Então, a gente precisa, são 100 milhões de brasileiros que não têm rede de esgotos disponíveis. 35 milhões sem água corrente. 100 milhões de brasileiros é quase metade do país. Sim. É metade do país. É metade do país. E são jovens, crianças, pulando de um lado para o outro, né? No meio, às vezes, sem faltas de ambiente sanitário que lhe permita, inclusive, às vezes, sobreviver. Sim. Né? Então, existe um futuro. A economia vai se deslocando. Houve um tempo que o nosso principal inimigo era a hiperinflação. Aí a gente vai dominando essa tecnologia, vai dominando, cria o Banco Central com as metas de inflação, aí dá autonomia para o Banco Central para ele fazer uma política de Estado, de proteção do poder de compra dos salários, das aposentadorias, o poder de compra da poupança dos brasileiros. Então, um compromisso do Banco Central justamente com 200 milhões de brasileiros, e não com o ciclo político. Eleger ou deseleger alguém, eleger, favorecer ou atrapalhar alguém, nada disso. O compromisso é com os brasileiros. Isso é um capital institucional muito importante. São as reformas, são os marcos regulatórios, são coisas desse tipo, né? Então, esses avanços é que nós vamos fazendo aos poucos e o país vai andando em direção melhor. E aí, na hora que você equaciona o problema da inflação, aí você vai agora para o problema de sustentabilidade fiscal. Nós vamos, ao longo do curso, examinar
a meta de dívida. Nós vamos propor, da mesma forma que existe uma meta de inflação, nós vamos propor uma meta de dívida PIB. Quer dizer, quer gastar mais? Pode gastar mais, mas aí você vai ter que aumentar imposto, ou vai ter que privatizar, vender ativos, mas você tem que ter uma responsabilidade com as futuras gerações. Você precisa ter uma responsabilidade com as futuras gerações. Da mesma forma que a gente quer preservar o ar puro, quer preservar água, quer preservar recursos atmosféricos, quer fazer uma energia mais limpa para o futuro, da mesma forma nós queremos que nossos filhos também possam ter recursos para fazer as coisas que serão importantes para eles e não se limitar a pagar a dívida que os pais e os avós deixaram para eles pagarem. O que produz um governo com baixa qualidade de gastos. Por exemplo, se você, que a gente gasta aí em torno de 300, 400 bilhões, de repente, por ano, pagando juros, por causa do endividamento em bola de neve do passado. Então, não é culpa de um governo ou de outro, é culpa de vários governos que deixaram o país se endividar em bola de neve. E aí a dívida fica grande, aí quando você vai ver, o governo tem 1 trilhão para gastar esse ano, 400 bilhões de pagamento de juros. Sobra menos para a saúde, para a educação, para saneamento, para as outras coisas. Então, tudo isso é tema de conversas que nós precisamos difundir, esse conhecimento. Pegando